A gente já há alguns dias viu o nosso noticiário ser inundado, tomado absolutamente por notícias dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Num momento difícil, e dessa vez não por razões internas, mas por razões externas. A gente está vendo um país soberano ser invadido por um autocrata que comanda o maior arsenal nuclear do mundo, que considera que esse país não é autônomo. A gente tem ouvido muito falar sobre as pessoas nas cidades ucranianas indo para a luta, preparando coquetel Molotov, se preparando para sair, para deixar a Ucrânia, e toda uma tensão envolvendo a tomada ou não de Kyiv. Eu já indiquei para vocês o perfil de algumas pessoas que são especialistas no assunto, para que vocês pudessem se informar com qualidade, e aí eu decidi, não só no Instagram, mas também aqui no YouTube, trazer o Nelson Garrone, que vai nos ajudar respondendo algumas perguntas, não só sobre o que está acontecendo, né, Nelson, mas como a gente faz para se informar com qualidade diante de um assunto que, é complexo, 2, é difícil, porque muito provavelmente as pessoas não conheciam muito sobre... O que você estudou de Ucrânia na escola? Não é? E aí agora todo mundo começa a falar e a gente sente aquela demanda, porque parece que você tem que saber tudo. E porque, tem que ter opinião. Senão você é completamente mal informado. E as coisas não são assim. E isso tudo junto de uma sensação, e eu acho que isso pode agravar essa demanda por uma posição e uma opinião, que é a sensação de impotência. Porque a gente vê a notícia triste, a gente percebe uma injustiça no que está acontecendo e a gente fala, o que eu posso fazer? E de repente opinar acaba sendo postar alguma coisa no feed, entendeu? E a gente acaba caindo nessa cilada. Então, a primeira coisa que eu quero saber de você, na verdade, para as pessoas aqui do YouTube te conhecerem, no seu Instagram e no seu canal do YouTube, o Nelson tem canal aqui, o link do canal dele vai ficar na descrição desse vídeo, você se apresenta como editor de internacional. O que é isso? O que é editor de internacional, né? Porque quando a gente fala de cobertura internacional e a gente está falando de cobertura de guerra, a gente sempre pensa no correspondente, no enviado, a pessoa que vai para o local e vai ver de perto, sentir a temperatura local. E quem é o editor? É um cara que está na base. Se você pensar num canal brasileiro, você tem uma redação e tem um editor, que é o cara que vai acompanhar a distância, mas mais do que acompanhar, ele tem que ter uma perspectiva um pouco mais geral. Porque o cara que chega lá, ele pode achar que a notícia é... Olha o que aconteceu, isso aqui é... Você não viu o que o Putin falou? Eu não vi, porque eu estou aqui na Ucrânia. Então, o editor, ele acompanha o que os outros meios de comunicação estão reportando, acompanha as autoridades, tudo que o correspondente não pode acompanhar. E ele tenta dar um peso, porque o cara que está lá, o repórter tem isso, e o bom repórter vai achar que o que ele está vendo ali é a melhor coisa do mundo, é a coisa mais importante do dia. Aí chega o editor e fala, não, calma aí, teve uma explosão que matou tantas pessoas a 2 cidades de você, então isso aí que você está falando não é importante, o importante é aquela outra coisa. Então essa pessoa que tem um pouco da visão geral, e para isso, como é que se forma um editor? É uma pessoa que é um jornalista, que tem um conhecimento específico, que vai estudar muito, para entender principalmente contexto e desconfiar das informações que chegam. Porque quando você fala de guerra, você tem que desconfiar sempre de tudo. Porque tem interesses por trás sempre. Sempre. E eu acho muito interessante isso que você traz, porque às vezes as pessoas não têm essa noção de aquilo que a gente enxerga é um recorte, né? A gente fala muito disso de rede social. Então, quem acompanha a nossa vida pela rede social vê um pedaço da nossa vida. O correspondente que está lá na Ucrânia, ele está vendo um pedaço do que está acontecendo. Então, o que você está dizendo para a gente é que o editor é essa pessoa que está mais distanciada do assunto. A gente vê a relevância não só da pessoa que está lá vivenciando o calor do momento, mas também dessa pessoa que está mais distanciada e consegue olhar para a situação sob uma perspectiva mais ampla. Quer um exemplo ucraniano agora, recente? A gente está vendo as pessoas tentando se defender como podem. O Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou uma cartilha para as pessoas comuns de como fazer o coquetel Molotov, que é uma maneira de se proteger, de atacar e tal, porque não dá para ter arma para todo mundo. Aí chega o repórter lá, e eu vi essa cena na imprensa europeia, do repórter chegar numa praça onde tem mulheres, crianças, pessoas fazendo coquetel Molotov, e ver aquilo ali de forma meio romântica. Olha como eles estão protegendo e tal, tal, tal. Aí o editor fala assim, calma aí. Na guerra da Síria, quando os sírios faziam coquetel Molotov contra o ditador Bashar al-Assad, você achava romântico ou você os via como potenciais terroristas?
Então, calma aí, você vai falar, eles estão fazendo coquetel Molotov, mas por que essa visão romântica do coquetel Molotov? Por que a nossa visão sobre pessoas fabricando coquetel Molotov se altera a partir de quem é Da essa cor da pessoa? pele, da religião, e isso é muito importante nessa cobertura, que a gente tem que falar de racismo. E a palavra é racismo mesmo. Você vê, por exemplo, repórter de guerra. Repórter de guerra é uma pessoa experiente. Você não vai botar um estagiário para cobrir guerra. E ele está descrevendo aquela cena dos refugiados, e ele está indignado com razão, e ele, para explicar aquela indignação, isso houve vários registros, o repórter fala assim, é aqui na Europa, é um lugar civilizado, são pessoas como a gente, como se aqueles outros não fossem pessoas como a gente, como se fosse natural você diferenciar pessoas pela religião. Agora, e está acontecendo uma coisa, eu estava vindo para cá e estava vendo uma discussão no parlamento britânico, a oposição cobrando o governo, falando assim, que burocracia é essa de ficar exigindo visto do ucraniano? Põe para dentro. Põe para dentro. Num lugar que a gente acabou de ver uma movimentação importantíssima. Para se distanciar da União Europeia. E para não acolher pessoas vindas de fora. Isso. Só que o ucraniano é europeu. Cara, e isso é uma coisa importante, porque talvez quem está nos assistindo vai pensar, nossa, mas esse comentário do Nelson está dizendo então que o cara que está lá cobrindo a guerra é um cara malvadão, que percebe... Não! O que o Nelson está dizendo, você me corrija se eu estiver errado, mas é como nós somos condicionados pelo caldo de cultura que a gente bebe desde que a gente se conhece por gente. E pelas emoções. E como tá todo mundo você sujeito. Você está ouvindo esse relato das pessoas, estão invadindo minha casa, meu marido foi pro front, eu quero me defender. Natural você se sentir solidário. E natural você se identificar por uma cultura que parece com a sua. Mas como a gente precisa perceber isso para conseguir compreender as raízes e talvez transformar essa nossa disposição para uma disposição mais aberta à diferença. E não é certo e errado. A gente não está discutindo certo e errado. Agora, diante de situações completamente, no mínimo, análogas, para não dizer idênticas, de pessoas fazendo coquetel Molotov, por que a minha cobertura é diferente? Por causa da cor da pele? Porque a Síria, se for pensar, é um pulo ali da Ucrânia, né? Um voozinho de 2 horas, estou chutando, você está na Ucrânia. Que diferença é essa? E são pessoas, são mulheres, são crianças, na mesma situação, se defendendo de alguém, de um ditador autoritário. Por que um é válido e o outro não é válido? Os dois são válidos? Ou não cabe ao repórter dizer se é válido? Cabe só dizer que, olha o registro que eu fiz. E não tratar aquilo como um ato de heroísmo e o outro como um ato de terrorismo. Talvez sem a valoração, né? O que no jornalismo, isso é uma discussão que a gente pode fazer um outro vídeo, num outro momento, que em quais momentos o jornalismo tem essa função do comentário e da valoração daquilo que é narrado, e em quais momentos o jornalismo deveria tentar se distanciar ao máximo da valoração só pela narrativa. Então eu faço um relato do que está acontecendo. Claro que ele sempre vai ser contaminado em alguma medida. A minha defesa para isso, em vez de tentar buscar, as pessoas cobram imparcialidade. Eu podia ficar 30 horas falando sobre imparcialidade e eu vou resumir numa frase, não existe, né? Mas eu podia falar 30 horas, mas vamos partir do princípio que não existe. A gente faz um outro vídeo. Confia em mim. A tentativa de isenção, que é diferente de imparcialidade, que é você tentar assim, eu tenho minha opinião, vou tentar me distanciar. Mas como isso é muito difícil, quase impossível, o que eu sugiro é, olha para vários lados. Olha para como várias pessoas estão olhando esse assunto, perspectivas diferentes, e hoje com a internet você consegue ter acesso. Mesmo que você não fale uma língua estrangeira, você vai no site do Portal X, depois a gente pode listar alguns, tem a tradução lá que vai te dar uma ajudada, a dar uma perspectiva. Então dá para você, imprensa europeia, imprensa americana, outras imprensas, a imprensa, dá para chamar de imprensa russa, mas a cobertura russa. Por que não dá para chamar de imprensa russa? Porque assim, tem aquela frase, né, de que se há governo sou contra. E esse deveria ser um lema da imprensa. Não que seja que eu esteja fazendo aqui uma militância. Mas assim, a função principal da imprensa, a meu ver, aí é uma opinião mesmo, é de fiscalizar o poder. Então, se tem um governo, você está contra. Na Rússia, o que tinha de voz dissidente, o resquício de voz dissidente que tinha, acabou, não tem mais. Então, na Rússia, por exemplo, você pode ser condenado hoje se você chamar o que está acontecendo de guerra e não de operação militar especial. Então, para se informar pela Rússia, você só se informa oficialmente por informações que foram pré-aprovadas pelo governo. E, obviamente, se elas tiverem que passar por uma pré-aprovação do governo, elas veiculam a narrativa do governo. Não à toa, a Russia Today, por exemplo, que é o principal veículo que eles chamam de jornalismo, mas o Ocidente chama de propaganda,
banida na União Europeia. A editora do Russia Today, ela está na lista de pessoas que sofreram sanção da União Europeia, porque entendem que a propaganda faz parte da guerra. Isso não é novidade. Você pegar, por exemplo, o genocídio em Ruanda na década de 90, um dos condenados pelo Tribunal Internacional que julgou o crime de Ruanda era o dono de um jornal. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, já que você falou de Ruanda. Eu adoro parênteses, Ruanda. minha coluna sempre abre um parênteses. Mas é que tem a ver com a semana, porque a gente está na Semana da Mulher. E depois do genocídio em Ruanda, como as mulheres alcançaram os postos de poder porque a população masculina diminuiu consideravelmente e acabou se tornando um exemplo. E um padrão, porque até hoje. Isso aí tem mais de 20 anos. Mas você entendeu meu parênteses? Porque foi um negócio assim... Mas eu na pensei proporção na do parlamento, Ruanda está lá em cima. Ruanda e Irã. Explicando sobre desigualdade salarial, se eu não me engano, no Netflix tem informações e enfim, um documentáriozinho que fala sobre isso. Mas voltando aqui, e aí acho interessante essa distinção que você fez de imprensa e propaganda. Então, quando você tem uma informação que passa pela avaliação do governo e, portanto, veicula uma narrativa oficial, a narrativa que interessa a quem ocupa o poder. E aí a gente percebe o valor, né, da liberdade de imprensa como um dos pilares da democracia, justamente para que as pessoas possam denunciar um poder que está sendo exercido de maneira autoritária. Mas você falou sobre a importância, então procurem outros veículos, entendam vários lados, olhem por diversas perspectivas e a gente pode colocar aqui na descrição algumas sugestões do Nelson. Mas eu vou te provocar com um problema que eu tenho certeza que a galera perguntaria. Legal, o pessoal fala para mim assim, procure várias fontes, só que eu também ouço ao mesmo tempo que a internet está cheia de fake news. E aí eu também sei que a Gabriela, por exemplo, fala para mim que nem tudo é argumento. Então que a gente tem que diferenciar aquilo que é uma opinião baseada em coisa nenhuma de um argumento alicerçado em dados da realidade. Então eu vejo no Brasil gente falando, não, mas vocês têm que respeitar o meu lado para conseguir legitimar um nada seu lado que a lado pessoa, de fora, né? que a pessoa inventou. Debate, Então, quais mecanismos, que estratégias que você diria que as pessoas podem explorar para conseguir olhar sob diferentes perspectivas, mas sem cair nesse lado das fake news? Isso é difícil e eu defendo, assim, a longo prazo, se fosse uma bandeira que eu fosse levantar, seria educação midiática na escola. Tá. Que é basicamente uma evolução da famosa interpretação de texto. Uhum. Que também é ruim no Brasil. Que é uma porcaria. E eu consumo fake news, porque é importante você consumir fake news, no meu caso. O Nelson tá nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, a gente vai chegar lá. E eu acho importante consumir fake news, porque eu consumo assustado e percebo como foram sofisticadas as estratégias de fake news. Porque antes era assim, cola uma foto, põe um texto, aí você... Tem gente que acredita, agora não, você entra num site, tem cara de jornalismo, tem uma fotinho, eles põem até assim, crédito da foto, sabe aquela preocupação? Aí você olha e fala, gente, mas aí você tem, eu acho que tem veículos que têm tradição. E também aquela ideia de que você tem que ver o veículo, quem é que sustenta aquele veículo? Por exemplo, um veículo que eu gosto muito, que é a Al Jazeera, em inglês, tem a versão em inglês e tal. A Al Jazeera, ela é boa para falar, ela é baseada no Catar, do Catar para fora. Que o Catar está longe de ser uma democracia, o Catar tem um dono, tem uma família que é dono, uma família real que é dono, mas para fora ela tem liberdade. Então, assim, para saber a notícia do Catar, não está na Al Jazeera. Tá. Serviços que eu gosto muito, por exemplo, a BBC, que a BBC tem um sistema de financiamento, que a BBC não é estatal e não é pública, ela é da população. O Estado não tem nem mecanismo para interferir. E ela é sustentada por um imposto britânico, imposto da BBC. Então, a BBC tem uma liberdade muito grande. Até está tendo uma discussão lá para tentar diminuir o financiamento da BBC, a BBC vai ter que sofrer uns cortes e tal, mas não tem interferência no conteúdo. Então a BBC é interessante e tem várias línguas, inclusive em português. Então acho que a BBC é um veículo interessante. A Deutsche Welle também tem serviço em português, estou lembrando que hoje tem serviço em português. Mas eu não consigo pensar numa maneira que você de se blindar da fake news que não consumindo muita notícia, infelizmente. Sim, sim. Porque se você for analisar, tentar... Porque às vezes a fake news mal feita, e isso está virando raro, está sofisticando, como eu falei, ela geralmente tem contradições dentro dela mesma. E erros do tipo, erros de grafia, que é uma coisa que o bom jornalismo não pode fazer, um erro de cargo, você botar o cara que é o primeiro-ministro, mas na verdade é presidente, essas pequenas coisas que denunciam. Mas aí isso é um olhar sofisticado de editor.
Sabe o que eu falaria? Porque é uma coisa que eu fico pensando, assim, tem uma frase que diz que a fake news mais perigosa é aquela que confirma a sua visão de mundo, que você tende a acreditar nela. A gente quer muito ver a nossa visão de mundo confirmada, né? Porque o mundo é um lugar que parece que a gente compreende melhor, então a gente se sente mais seguro. E quando você falou de educação midiática, eu fiquei pensando no seguinte, tem um jeito quase que infalível de você perceber se você entendeu, que é você tentar explicar aquilo que você leu. Então é talvez ler a notícia com essa disposição. Porque a hora que a contradição interna ela se apresenta, na hora que você vai explicar, vai dar um... não tá. Ou explica essa manchete. Explica a manchete, Então, essa coisa, porque às vezes a manchete tá lá, que confirma a sua visão de mundo, você fala, nossa, e aí você vai replicar. Leia a matéria inteira, vê, tá dizendo aquilo mesmo? O cara te explica de onde ele tirou aquela informação, ele te mostra o caminho, porque as coisas têm um caminho. E tem muito aqui fontes, rumores, aí você acredita fontes, porque assim, quando você tem um jornalista tarimbado e ele fala assim, eu ouvi fontes do governo e disseram isso, é uma coisa. Agora, um texto anônimo que cita fontes, em quem você acredita? Em quem você acredita? Só que o problema das fake news, que é o que eu estou percebendo, consumindo as fake news, é que para acreditar nela, cada vez mais tem que viver num mundo paralelo. Então você tem a versão, por exemplo, que eu até falei num vídeo meu no canal, de como o motivo... Você sabe qual é o motivo da guerra nos grupos bolsonaristas no WhatsApp? Por que houve a guerra? Não, porque o Bolsonaro não conseguiu convencer o Putin naquela visita. Não, tá. Aliás, que visita num tempo bom, né? A questão do timing, que é uma, né? A questão do timing é uma coisa, olha, o governo brasileiro, ele é ruim em tudo até Mas nisso. pro bolsonarismo, o presidente Bolsonaro tem uma explicação para essa visita que circulou na imprensa aqui no Brasil, que ele compartilhou ele mesmo, nas redes sociais, o grande motivo por trás da guerra. Então tem essa versão bolsonariana, que é dele, e tem a versão dos grupos bolsonaristas. A bolsonariana é que... são aspas aqui, tá, gente? Não é o que eu penso. Não é o que a maioria das pessoas pensa, o que as pessoas sensatas pensam. Eu vou ficar assim, ó, vai. Fala. A nova ameaça comunista não está mais na União Soviética. Onde está a nova ameaça comunista? Na China? No progressismo europeu. E quem vai lutar... Gente, mas aí precisa avisar a esquerda, pera. Não, calma aí. Não, deixa eu terminar. Não, pera aí, não. As pautas identitárias do progressismo europeu. Entendi. E quem é capaz hoje de lutar contra o progressismo europeu? Rússia, junto com China, junto com a Liga Árabe. Essa é a versão que ele compartilhou. Nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, isso aí já era antigo. Então eu vou Tá bom, explica. Fica com essa que depois eu vou fazer uma outra proposta aqui, vai. Tá bom. Nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, isso aí é uma premissa, tá? O que é uma verdade do Bolsonaro nos grupos bolsonaristas já é uma premissa. E nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, se conta que o Putin combinou com o Trump, porque o Trump e o Putin são amigos, eles se conversam muito, ligam pro outro. Eles sabem. O quê? Os bolsonaristas sabem que o Trump conversa com... Isso, sim, porque eles avisam, né? O Trump, porque conversa com eles. Fontes disseram. Entendi. E da cabeça. O Putin descobriu que na Ucrânia havia pelo menos 13 laboratórios subterrâneos que fabricavam armas bioquímicas e estavam produzindo uma espécie de raiva, doença transmitida. Gente, mas armas de destruição em massa é desculpa dos Estados Unidos. É copião, hein? Mas aí há uma raiva transmitida pelo ar e ele E eu aqui já tomei vacina por causa do Lulu da Pomerânia. E esse ataque é para destruir os laboratórios. E também túneis de 50 mil quilômetros pela Ucrânia, onde era feito tráfico de mulheres, crianças e drogas. Então essa é a versão que se... Que o Putin fala dos drogados. Então tem um... Ai, pai amado. É isso. Então, aí quando você entra nesse, para usar a palavra complicada, zeitgeist, nesse espírito, o que você não é capaz de acreditar? Então, assim, o que eu defendo para não cair nesse buraco? É se informar em fontes confiáveis. E só que fontes confiáveis hoje são os principais alvos, desses ataques. Sim. E aí eu vou trazer uma coisa que eu quero fazer um outro vídeo aqui no canal para falar sobre essa perspectiva, porque quando o conflito eclodiu,
a gente viu muito essa coisa de as fronteiras da OTAN sendo expandidas para o leste, isso incomodando a Rússia, a antiga União Soviética, porque um acordo que teria sido feito no fim da União Soviética de que ela não se expande. Não. Tá. Mas a questão é, a gente já teve outros países que fazem fronteira com a Rússia e aderiram à OTAN nos últimos anos. Não, foram mais. Muitos países. Muitos quantos? Muitos, você tinha... Mas na fronteira? Não, na fronteira, ok. Não, mas aí você tem os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia... que foram os... Mas tô pensando mais nessa questão de fronteira. Só... Tá bom, continua. Tá bom. E você tinha a Ucrânia já ali namorando fazendo bonito. Esses acenos, exato, há muito tempo. Então, por que agora? Se antes nem o Putin, nem o Medvedev, que era o fantochezinho do Putin, estavam ali muito preocupados com isso. E aí a outra possibilidade porque uma distinção entre esse modelo de democracia liberal e Rússia, China, Venezuela e os países dos Emirados Árabes. Então, com várias diferenças entre eles têm um traço em comum, que é o desapreço por esse modelo de democracia liberal. Sim. E aí, se o governo na Ucrânia se estabelece nesse sentido e vai fortalecendo essa ideia, o pessoal que vive lá na Rússia, sob esse regime autoritário, pode começar a falar... Interessante, né? Olha lá, gente. E isso não é bom. Inclusive, pessoas que falam russo são russas étnicas e têm uma ligação com isso. E aí a gente começa a perceber o porquê. Então, olha, eu lembro, a gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre a guerra e eu falo assim, o Bolsonaro foi para a Rússia e falou que ele era solidário à Rússia, uma coisa que você pontuou muito nos seus stories. E eu falei, sabe quem mais falou que é solidário? O Maduro. E o Bashar al-Assad. E aí a pessoa vai falar, gente, mas espera aí que bugou minha cabeça, porque o Bolsonaro não era contra o Maduro? Depende em relação a quê? Porque em relação à imposição de um regime autoritário sobre a população, para que eles possam exercer o próprio poder sem limites, não, eles concordam. Olha, fechamento. Bem próximos. Então, acho que isso também é importante. Para o que a gente olha? E aí é isso, você está lendo uma notícia. Aí você vê ali, o Bolsonaro falou que era solidário à Rússia. O Maduro também falou. Olha o estranhamento, você fala... Como é que explica? Eita, mas como assim? Eles não eram inimigos? Só que o bolsonarismo tem uma sofisticação que ele trabalha com a dubiedade. Ele é sempre muito ambíguo, né? Ele é assim, ele é contra a vacina? Vacina faz mal para criança, vacina é um problema. Mas quando alguém ataca, eu comprei vacina. Mas vacina não é ruim? Faz mal? Como é que você comprou? Nesse caso da Rússia, por exemplo, você tem a posição do Brasil na ONU, o embaixador está fazendo um belo trabalho. A posição do Brasil na ONU condena a invasão. Porque aí é uma questão de etiqueta, né? O mínimo que você condena, né? Violação da Carta das Nações Unidas condena a invasão. Ponto. Ressalva. As sanções contra a Rússia não ajudam em nada. O que é uma posição sensata. Não vou dizer que eu concordo ou não concordo, mas é uma posição sensata. Assim, eu acho que sanção não ajuda. E, historicamente, a gente vê milhões de casos de sanções que não ajudaram em nada, só ajudaram a reforçar o líder autoritário. A posição do Bolsonaro é não falar mal do Putin nunca. E essa mensagem chega aos grupos bolsonaristas, e nos grupos bolsonaristas não tem uma crítica ao Putin, só tem crítica à Ucrânia. Só tem crítica à Ucrânia. Então, ele navega nos dois. Então, assim... Você criticou ele e falou assim, na ONU, vê como eu votei na ONU. No Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, eu votei junto com o Ocidente. Mas aqui eu fico, não, calma aí, a questão é complexa, não. Mais que isso, diz, a gente não pode assumir a posição de se contrapor à Rússia de maneira veemente porque a gente depende dos fertilizantes. Disse o cara cujos filhos estavam brigando com o embaixador da China. Isso. Não, que é o nosso principal parceiro comercial. Ele diz que é muito importante, mas fala assim, não, é a 10 mil quilômetros da gente, não tem importância. Decide, é importante ou não é importante? E aí tem outra coisa que é a interpretação de texto e a educação midiática, que é essa nossa sensibilidade para incoerências. Ah, sim. Não, e uma coisa que eu percebo, muitas pessoas mandando mensagem, depois que você me indicou, as pessoas não me conheciam, então estavam tentando me encaixar numa casinha. E tentar ter uma visão binária da coisa. Porque o que eu sinto no comportamento numa guerra do telespectador vou olhar para a televisão, já sei quem é o bom e quem é o mal, você vai só ver os últimos capítulos, igual a novela. É bom e mal. Fala assim, ele é mal mesmo, né? Ele é uma gracinha. Mas a vida não é assim.
é mais complexa. Nesse caso, por exemplo, o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele está sendo retratado na imprensa ocidental como um herói. É um herói? Não é um herói? Cabe dizer se é um herói? A Ucrânia não tinha problemas? A Ucrânia não é uma democracia plena. Segundo o índice lá da Economist, que levanta, ela levanta todos os países do mundo, o Brasil... Será que a gente precisa fazer um julgamento completo? E assim, que pessoa que sobreviveria com o traço de herói numa análise complexa? Porque você pode dizer, neste momento, em relação a este problema, a gente valoriza a posição dele. Mas você precisa fazer... Defende ideias, medidas, princípios, não pessoas. Porque o que me deixa, enfim, é que a gente precisa tomar uma posição que não admita ressalvas. E a gente vê isso na política brasileira. Então, de repente, vamos lá. Falei aqui sobre essa contraposição entre o modelo de democracia liberal e esses regimes autoritários dessa nova direita, nova direita ou não. Nesses regimes autoritários, nem vou fazer, porque a gente acabou de falar de... Então, do modelo de democracia liberal contra os regimes autoritários. E aí, se a gente fizesse, por exemplo, uma crítica à forma como algumas lideranças brasileiras se comportaram, que foi no primeiro momento, em vez de condenar a Rússia, ponto, já falar, não, mas espera aí que eu tenho que condenar, tenho que falar dos Estados Unidos, não que nós não possamos, não que nós não devamos falar dos Estados Unidos. E essa, a tergiversação do Megazord, né? Vocês sabem qual é o exemplo. E aí, se a gente fizesse a crítica, muita gente diria, não, mas tenta defender a todo custo, meu ponto é, Nelson, a gente é amigo, não é? A gente conversa bastante, certo? Você concorda comigo em tudo? Não. Nem eu concordo com ele. E tá tudo bem, a gente pode fazer ressalvas. Ela é comunista, eu não sou. A gente pode fazer ressalvas. Você tá com uma blusa bem imperialismo, É Cuba, não é Cuba essa bandeira? Acho que é. A gente pode fazer ressalvas e tá tudo certo. Só que quando a gente fala da Ucrânia, as pessoas tendem a querer escolher um lado. Quando a gente falava na invasão do Iraque nos Estados Unidos, por exemplo, era muito tranquilo. Você fala assim, Saddam Hussein é um autocrata, um ditador, mata as minorias, usou arma química, assim, das piores cepas do ser humano. Os Estados Unidos invadiram o Iraque. A invasão é errada. Saddam Hussein é legal? Não tem problema. Agora, na Ucrânia, como são com europeus, brancos, e o Zelensky está aproveitando, ele está usando uma estética de herói também. Ele parou de usar terno desde o primeiro dia da guerra, parou de usar terno. O Putin está lá, sempre de terno e tal. O Zelensky, ele não fica no púlpito, ele senta assim, relaxado. Mas eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, que é a estratégia de comunicação, que é esse homem do povo, que é o outsider da política, no momento que a política tem sido muito criticada. Conversando com a Maite Carvalho, que é sua amiga, ela falando, é semiótica pura. É semiótica pura. Mas e ele aproveita disso como um profissional do entretenimento. E outra coisa a gente não está aqui falando que ele não deveria fazer isso, só que a gente tem que desenvolver a capacidade de olhar para aquilo e reconhecer os símbolos e reconhecer as estratégias, porque isso é a gente ampliar o nosso repertório de análise, que é um distanciamento deixa eu entender, você não está nem fazendo um juízo de valor sobre se a pessoa deve ou não fazer aquilo, é só deixa eu entender o que está acontecendo. Nessa complexificação do cenário, porque a gente trabalhar com o Instagram, não sei se já começaram no seu, porque eu fiz vídeo sobre a guerra e recebo mensagem, você não vai fazer vídeo sobre a guerra? Eu penso, vou fazer isso da vida, né? Tô fazendo. E outra coisa que eu recebi uma mensagem hoje, aliás, a pessoa já está bloqueada porque não gostei do tom. Nas minhas redes eu sou bem autoritária. E a pessoa falando assim, porque eu não tô vendo ninguém falar nada sobre grupos nazistas dentro da Ucrânia. Eu não tô vendo ninguém falar nada sobre o batalhão de Azov. Que eu não sei se era Azov ou Azov, então tô confiando no ucraniano do Nelson. Não, meu ucraniano, porque o meu é muito informal, assim, das periferias de Kiev, sabe? Kiev, aliás, a Gabriela fala Kiev, porque ela sabe. Eu não falo, ele que me deu a dica, eu vou contar. Não, porque Kiev é em russo, né? E o Kiev, que é o que a imprensa está usando mais, a brasileira ainda não, que é o nome que os ucranianos dão à cidade. Então, é uma posição já. É uma posição. Você falar Kiev, que até ontem era Kiev. Aí agora é Kiev, que eles falam Kiev. E no Parlamento Europeu, aquelas discussões falando mal do Putin e tal, todo mundo, Kiev. Mas as pessoas, ninguém vai falar disso, e a questão eu imagino que você já tenha falado disso, inclusive no seu conteúdo. Aqui a gente já falou disso em outras oportunidades. Agora, você admitir que existem grupos neonazistas na Ucrânia é absolutamente diferente de você considerar válida a premissa do Putin de que a Ucrânia é nazista.
É neonazista, que é o que ele tá chamando de desnazificação da Ucrânia. Porque tem mesmo esse batalhão Azov, que surgiu nas manifestações de 13 e 14, lá, quando derrubaram o presidente pró-Rússia, e essas milícias armadas se empoderaram. E hoje estão no exército, são batalhões dentro do exército. E aparentemente tranquilo e favorável. Estão deixando e tal. Não é uma coisa que é um objetivo do governo tirá-los do exército. Porque assim, qualquer líder sensato fala assim, pô, tem um batalhão no exército. Isso é uma prioridade do país, tirar os nazistas. Parece não ser. Parece ter uma tolerância em relação a isso, e é uma crítica. E é uma crítica. Mas daí a chamar todo mundo de nazista, não faz sentido nenhum. Mas para a Rússia é interessante usar essa carta do nazismo, porque eles têm esse histórico de que eles derrotaram, e eles sofreram na mão dos nazistas. Morreram, sei lá, 20 milhões de russos na mão dos nazistas, então eles venceram o nazismo. E quando você pega essa carta que para o russo aprende na escola que o nazismo é a pior coisa do mundo, e você fala assim, sabe aquilo ali que é uma coisa horrorosa? Aqui, nossos irmãos estão sofrendo com o nazismo. Você não vai apoiar? E numa realidade, na Ucrânia, a gente pensando naquelas cidades com as minorias russas, que foi por onde o Putin começa, mas a gente pensando também num sentimento anti-Rússia, porque a Ucrânia tem uma história antiga com a União Soviética, inclusive com a história da fome. A ideia da tolerância com esses neonazistas porque assim, eles são neonazistas e são anti-Rússia. Então tem uma utilidade ali, tem uma utilidade. Né? Não sei em que ponto isso está institucionalizado, mas eles representam um sentimento anti-Rússia. Eu vi até esses dias que o Karnal fez uma postagem falando sobre a fome na Ucrânia no período stalinista. E aí, quando ele posta sobre o Holodomor, alguém comenta ali, quais são as suas fontes? E o Karnal fala... Não, porque o Holodomor... o Karnal, né? Mas assim, é uma coisa... a história da Ucrânia é Holodomor, é um ponto fundamental da história da Ucrânia. Me parece que é uma questão do afeto. Quer dizer, se eu acho que a alternativa à esquerda, estou preso às ideologias, enfim, o mundo mudou muito, mas se eu acho, eu preciso conseguir defender a antiga União... Nesse debate aí dessa guerra? Qual o lado da esquerda, o quê? Né? Então... O Putin é de esquerda? Exato, e a questão é, gente, e calma, é a mesma coisa das ressalvas. Não precisa. Para que você vai se empenhar nessa... É sério, a gente vai... E guerra não é torcida. E todo mundo já perdeu, nem né? política deveria ser, né? Embora mas seja... Quando você influencia no seu voto, faz até um sentido você querer que seu voto prevaleça. Nesse caso, a gente não está votando na Ucrânia e na Rússia, não sei se dá para chamar aquilo de eleição. Então não faz nem sentido você torcer. Sim. Então, olha assim, você tem que torcer. Assim, a minha briga é pelos princípios. Qual é a melhor solução? A que implique menos mortes de pessoas. Menos morte de pessoa é a melhor solução. Menos morte de pessoas num contexto de respeito à soberania dos países. Não, já foi violada, a partir de agora. Sim. A partir de agora. Não, porque também senão o Putin fala assim, olha, não, posso não fazer nada desde que você ceda. As exigências dele agora são, Ucrânia, pode ficar tranquila, desde que reconheça a Crimeia, que já é fato consumado. Reconheça Lugansk e Donetsk, que são aquelas regiões que já são praticamente fato consumado. Desmilitarize-se e para de ficar negociando com essa coisa de OTAN e União Europeia. Seja neutra. Para de ficar muito democracia liberal, demais. São as exigências, só isso. Né? Os russos estão dentro da Ucrânia, sitiando a capital. Eu falo assim, então vamos negociar? Vamos negociar. Não é uma negociação, né? E tem essas exigências que... Muito bom isso também, para a gente ampliar o nosso raciocínio, para não é uma negociação. Por que não é uma negociação? Porque as pessoas estão sentando na mesa com espaços distintos de liberdade. Alguém está sendo ocupado, outra pessoa está ocupando, com uma força militar superior, embora essa força tenha apresentado uma resistência que até surpreendeu a Rússia. Mas é importante para a gente pensar sobre liberdade na negociação. Então, qualquer negociação travada por partes numa desigualdade tão sensível dos espaços de liberdade é uma negociação válida? De fato, a gente está falando de uma negociação ou de uma imposição de vontade? Isso mais amplamente está para qualquer assunto. E quem foi o emissário que a Rússia mandou para negociar? É uma pessoa que está... O cara não tem poder na estrutura. É o ministro da Defesa? É o Putin? Não, mandou um cara que é mais ligado à área de cultura. Pelo menos numa das negociações que eu vi. Não sei se foram... Porque já houve 3. Então, assim, quem você manda quer dizer alguma coisa. E, naquela história da semiótica, como vão vestidos os representantes ucranianos nessa negociação? Roupa civil.
roupa civil, assim, parece que eu vou dar um passeio no parque. Então eles estão com essa imagem de que somos um povo lutando contra um exército invasor. Não de que tem um exército, de fato, lutando contra o exército. E que é importante também como estratégia para a batalha. Faz parte do plano de resistência. Claro. Que é isso, porque eu acho que às vezes algumas... Convencer os corações a gente só tomar esse cuidado, porque eu fico sempre pensando na internet, no corte da internet, né? Que a pessoa vai pegar e falar, o Nelson Garrone critica. Não é isso. Acha que está errado, acha que eles não poderiam. Não, nada disso. O que a gente está propondo é só uma análise. Essa é a diferença entre opinião e análise, né? Porque, por exemplo, uma coisa que as pessoas podem não entender, fala assim, eu acho que tem que sentar e negociar com o Putin. Demonizar o Putin não adianta nada. Ele é autoritário, um ditador, acaba com a oposição, reprime toda a voz dissidente, sim. E aí o que você faz? Não negocia? E tem uma coisa que eu estava pensando que eu acho muito paradoxal, porque agora você está tratando o Putin como uma pessoa irracional. Aí você, na hora de expandir a OTAN, você não estava pensando que ele era irracional? Ué, se você vai expandir a OTAN e você trata o cara como irracional, é melhor pegar leve. Então, ele é irracional ou não é irracional? E eu acho que tem uma racionalidade ali. O mal do nosso tempo é a incoerência, será? Eu acho que é. Outra incoerência, por exemplo, agora os oligarcas russos são Lúcifer na Terra. Só que, por exemplo, o Reino Unido dava residência e cidadania para quem investisse tantos milhões de libras lá. Então você tem chineses em massa em Londres, russos em massa em Londres e aquela galera das monarquias árabes todas lá em Londres. Eles estão lá desde sempre, muitos deles viraram cidadãos. E está tranquilo. Tem um caminho também muito comum dos russos se nacionalizarem europeus, que é via Chipre. O Chipre super ajuda. Comprou uma casa, abriu uma conta, virou cidadão cipriota, logo cidadão europeu. Ninguém estava vendo. Isso aí não é teoria da conspiração. Isso aí é uma coisa que é documental. Uma coisa e ninguém se preocupava. Que é interessante, né? A gente está falando, e com razão, falando da violação de direitos humanos e alguns eventos esportivos cancelados, algumas pessoas se negando a jogar com os times russos, e a nossa Copa do Mundo vai ser onde? No Catar. E não se informe na Al Jazeera, tá? Sobre o Catar. Não se informe na Al Jazeera sobre o Catar. Mas, então, E é um país que tem dono, porque lá não tem nem, assim, verniz de democracia. Não, aqui tem uma família, esse país aqui... Tem até uma história de uma amiga minha, que é repórter de business, e ela falou que um empresário foi negociar, eu não sei se foi especificamente no Catar, mas numa dessas pequenas monarquias ali do Golfo Árabe ou Golfo Pérsico, depende do seu olhar. Aí o cara foi lá, negociou com o sheik, aí acabou, e o cara, então tá, e agora quais são os trâmites? Ele falou, não, acabou, fechou, tá fechado. Não tem, passa pelo Congresso, não, então esse aqui é meu. Decidiu. Então esses países também, que as pessoas se encantam com aquele luxo, glamour, sedução, né, com prédios espelhados e tal, mas aquilo ali é em cima de mão de obra semi-escrava, estrangeira, sem direitos e tal, que se você reclamar alguma coisa, se der muita sorte, você é extraditado, ou pior. Então quando eu fui para Dubai, por exemplo, eu apuro em tudo quanto é lugar, né? Eu conversando com um cara que era manobrista. Aí eu falei, como é que você mora aqui? Eu divido o quarto com outros 3 caras. Aí ele falou assim, nossa, 4 pessoas? Não, só tem 2 camas. Porque a gente trabalha 12 horas, não precisa ter 4 camas. E não tinha fim de semana. E ele não podia levar a família, então ele era ali provavelmente do sul da Ásia e mandava o dinheiro para sua família. Então, assim, tem muitos nuances. Assim, e você conhece Moscou, né? Você vê Moscou, aquelas lojas, aquelas grifes... Muitos fechando agora também. Mas é uma cidade rica. Super. Aí quando você vai ver o PIB da Rússia, você fala, gente, não está batendo. O gasto que você tem em exército, de onde sai esse dinheiro? De onde sai esse dinheiro? Tem menos educação, menos saúde? Provavelmente. E aquela renda concentrada, se você quiser comprar todas as marcas de luxo, estão lá em Moscou. Isso me impressionou muito lá. O que me impressionou muito foi o contraste de arquiteturas também. Eu gosto da arquitetura, posso falar que eu gosto da arquitetura comunista? Arquitetura. Pode. Ou ser cancelada? Eu não sei, mas eu gosto, eu acho bonito. Ele que tá falando. Arquitetura. Depois dele falar que eu... Arquitetura. Só. A gente pode editar, já que você edita os seus vídeos. Cara, olha só, a gente tinha preparado um roteiro que eu não obedeci. Tá bom. Que a gente fez tipo um podcast aqui. A gente falou livremente. Fluxo de pensamento, fluxo de pensamento. Mas acho que quer complementar. Eu trouxe um negocinho Que aqui. negocinho? Um objeto. Cadê? Eu esqueci de trazer. Você pode pegar pra mim, Pilão, por favor? Deixa eu ver. Daqui. Aqui. Está aqui. Então, isso aqui. Isso aqui eu comprei na Ucrânia. Isso aqui é um
é um artesanato típico de lá com essa pintura típica. Eles fazem essa pintura em ovo de Páscoa. Aqui é o chocolate e tal. Isso aqui não é ovo, não. É madeira. Mas o que eu trouxe isso aqui? Porque você está tendo um questionamento agora do Putin não considerando a Ucrânia como uma nação, como se não tivesse uma identidade própria. Aí você pega um negócio assim, que chama de pisanki, ou pisanka, depende da pronúncia. Fala assim, isso aqui é genuinamente ucraniano. Ele fala assim, você não existe. Eu falo, toma um ovinho aqui. Que bonito. Esse ovo é feito há tanto tempo. E aqui tem aquela história de que quando Kiev existia, Moscou era mato, né? Então eles são mais antigos e a cidade já foi a capital de uma primeira entendimento ali de que era a Rússia. Então, assim, existe uma cultura ucraniana. O Estado-nação ucraniano pode ser recente, mas a nação e o sentimento de nacionalidade ucraniana já existe. O sentimento de nacionalidade ucraniano já existe. E um ovinho desse, com uma pintura que só tem lá, revela, Ucrânia existe, tá? Olha aqui. E na época da União Soviética, se você fosse pego fazendo um negócio desse aqui, você podia ser punido. Porque isso aqui era uma manifestação da nacionalidade ucraniana que não existe. Aí você fala assim, minha avó, da minha avó faz ovinho de Páscoa. Tem muitos tipos de resistência, né? A senhorinha pintando o ovinho, botando na mesa dela, que é um símbolo cristão, né? É cristão e ucraniano. É um ato de resistência. Foi proibido e hoje é uma coisa que vende como souvenir. E eu sempre penso no objeto, que não é só um objeto decorativo. Isso aqui fica no meu banheiro. Mas você olha um negócio desse e fala assim, existe um povo, existe uma cultura, tem uma coisa toda por trás. Então assim, Ucrânia existe, não é uma ficção. Bom, e com fez todo sentido, mas com esse encerramento não vai dar nem pra eu falar menos emoção e mais razão. Porque você ficou emocionada todo mundo emocionado. E combinou com a sua roupa. Que a gente vestiu de propósito. Eu nem pensei nisso. Já que a gente tava falando de símbolo, você tá de azul e amarelo, com a bandeira óculos, de Cuba. E blusa, e eu coloquei o azul e amarelo de propósito e a gente termina com o nosso ovinho, mostrando que existe uma nação. É isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, não só no meu. Dessa vez, se vocês forem tomar alguma ação depois de assistir esse vídeo, se inscrevam lá no canal do Nelson. Coluna do Garrone. Essa coluna, já falaram assim, é coluna Prestes, gente, coluna Prestes, coluna... Não é coluna Prestes, não tem nada de comunismo, né? Porque o povo vai ter uma imaginação, né? É só porque eu tinha esse nome, eu já fazia uma coluna, e quando eu saí do canal do My News, eu só tinha esse nome, eu tinha que fundar um canal, então eu falei, vou botar o mesmo nome. Aí a pessoa já acha que é coluna de coluna. Fala que é coluna de cervical. Não, coluna é porque é o meu espaço, eu faço o que eu quero, tenho meu cachorro. O Francisco, cadê o Francisco? Podia deixar ele vir aqui. Abre lá. Tchau, gente. Tchau.